Não é porque teve um comentário, né, que acho que foi o Rogério, ele falou que no universo tudo é energia e não matéria. Mas o que acontece? Essa ideia ela expressa uma perspectiva filosófica ou metafísica, não necessariamente uma descrição precisa da física moderna. O que acontece? Na física convencional, a matéria e a energia elas são conceitos distintos, mas interrelacionados, entendeu? Pela teoria da relatividade do Einstein. Né? Então, se a afirmação se refere a uma perspectiva mais ampla sobre a natureza fundamental do universo, né? Ela pode estar mais alinhada em visões filosóficas ou espirituais que enfatizam a interconexão e a unidade subjacente de todas as coisas. Né? Então, no entanto, é importante a gente ter a ideia de que diferentes perspectivas filosóficas elas podem existir, tá? E as interpretações sobre a natureza fundamental do universo elas podem variar também. Tá? É só isso. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Chegou mais uma pergunta aqui, vamos ouvir. Cleiton, boa noite. Meu nome é Augusto, eu moro em Manaus, Amazonas. Há uns anos atrás, eu vi uma entrevista do ufólogo Arthur Neto com o senhor Jacó Miller. Ele fala que ele foi em um determinado planeta por algumas vezes, né? Lá ele manteve relações com um ser, né? Feminino, é claro. E desse relacionamento veio um filho que, quando ele fala nesse filho, ele chora na entrevista para o Arthur Neto. Vocês podem falar um pouco sobre isso? Quem mandou pra gente, deixa eu só dar um nome aqui, foi o Guto Oliveira, lá de Manaus, né? Vocês sabem dessa história aí? Olha só, essas histórias, existem muitas histórias sobre relacionamentos sexuais entre seres extraterrestres, né? Inclusive, tem uma pesquisa muito interessante do Suenaga, também nas edições da revista UFO, que é 50 Tons de Greys. Tem um título engraçado, mas é uma pesquisa muito interessante sobre essa questão. Então, nos primórdios da ufologia brasileira, né, o grande ufólogo Olavo Fontes foi um dos que primeiro se ocupou de estudar a abdução do mineiro Antônio. Bom, agora o nome está me escapando, mas, enfim, é um caso muito conhecido que foi pesquisado pelo Olavo Fontes. Depois nós temos o caso Tasca. Então, no Brasil, nós temos vários casos, né, de relações sexuais entre extraterrestres e humanos. Né? Antônio Vilas Boas. Antônio Vilas Boas, isso. Obrigada, Cristiano. O Antônio Vilas Boas, que é um caso interessantíssimo, o caso do Tasca, e tem outros casos também. Eu estou falando só esses dois que são muito emblemáticos na casuística brasileira. E aí é que está, né? Como é que eles operam? Porque em determinado momento é preciso uma relação sexual para produzir híbridos e em outras não. O próprio caso da Elizabeth Clarer foi um caso de relação sexual realmente. O Alien, que é o filho, né, ele foi concebido pelo ato sexual. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, porque nem todas as espécies se reproduzem, têm a possibilidade de se reproduzir sexualmente. Por exemplo, os humitas, eles declaram que eles são incompatíveis com nossa raça humana para a reprodução sexuada, por exemplo. Né? Então, talvez a gente possa pensar que as abduções vêm de seres ou civilizações que não têm afinidade sexual conosco, né? De reprodução sexuada conosco.
Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é uma pergunta muito interessante. Obrigada pela pergunta. E a Lília queria falar e eu entrei na frente. Ah, desculpa. Não, agora minha língua ficou nervosa. Agora a cachaça tá fazendo efeito. Pois é, gente. Não, Fala, Lília. Não, Fala. porque a gente foi lá em Mucugé, foi Arthur, Júlia e eu. A gente foi entrevistar o Jacob Miller, né? Uhum. Aí o pessoal lá tirava ele como doido, né? Porque ele falou, pô, tinha um filho extraterrestre, né? Aí eu também fui lá, falei, Aí cheguei lá, a gente começou a conversar com ele, aí ele contou que ele teve contato com seres bem altos, e eles levaram ele para uma nave, só que ele... Tem no YouTube, eu acho, a entrevista dele, eu tinha, não sei o que eu coloquei. Aí ele falou que entrou num lugar, e ele viu uma mulher, ela estava despida da cintura para cima, muito bonita, aquela coisa toda. Aí ele pegou, ele teve, né? A oportunidade que ele teve de se relacionar com uma mulher bonita, ele esqueceu. Aí ele esqueceu. Aí depois ele falou que... Eu não sou muito boa de contar a história. Aí ele falou que depois de muito tempo, eles levaram ele de volta para esse lugar. Ele encontrou um menininho de 4 anos. Ele falou, uma criança normal, nada de... A gente vê em filmes híbridos, nada, completamente normal. Né? E aí a pessoa falou, esse é o seu filho que você fez aquele dia. Aí ele começou a chorar de soluçar. Aí todo mundo chorou também. Porque assim, a pessoa está contando uma coisa, você fica meio que na dúvida, né? Mas ele começou a chorar de soluçar. Aí ele abraçou o menino, né? Aí depois de muito tempo ele encontrou o menino de novo, ele estava maior. Né? Aí agora, infelizmente, ele faleceu, o seu Jacob Miller, né? Mas se foi essa pergunta sobre ele, que ela era de Mucugê, não é? Eu acho que até o Riba escreveu aqui no chat sobre isso que você falou, que você teve junto com ele, né? Isso. E realmente aconteceu essa coisa aí, né? Tem um vídeo do relato dele, e foi emocionante, porque, tipo, de primeiro ele contando, vamos combinar, até a gente que estuda ufologia, às vezes as coisas parecem fantásticas demais, né? A gente fica com aquela dúvida, né? Mas aí quando ele começou a chorar de soluçar, aí todo mundo começou a chorar também. Eu falei, caraca, o cara tá falando a verdade, ele tem um filho mesmo, né? E ele falou, né, que abraçou o menino, né? Depois ele viu de novo, o garoto já estava rapaz, entendeu? E ele falou que tinha uma passagem ali naquela região ali da Chapada Diamantina, e eles falaram, você quer ir, mas você nunca mais vai voltar. E ele não quis, né? Ele escolheu não ir com eles. Uhum. Bom, pessoal... Um relato impressionante, né? Um relato impressionante, realmente. Não, sim, e você sentia verdade quando ele me falava, entendeu? Ele ficou muito emocionado, ele chorava de soluçar, entendeu? Mas tem até aqui, ó, tem até a foto aqui, deixa eu até mostrar a foto que o Grego me mandou aqui da luz que chegou perto do seu marido. Deixa eu só ver se eu encontro aqui. Sai lá da rua para pegar... Aqui, ó, vou mostrar aqui na tela pra gente. Essa foi a luz, ó, que Isso. Aquela luz mais forte lá no fundo... Não, essa vez... É da casa do tio do Arnaldo, né? A luz que chegou próxima, essa luz verde aqui, ó. Essa luz verde bem um pontinho e tem uma... É mais esverdeada. Foi aí que o Vitor chegou, não foi? A luz não chegou próxima, não. A luz estava lá, quieta no canto dela, ele que foi lá. Ah, então, mas ele chegou próximo a essa luz verde aí, né? Isso aí. Tá certo.